bom? Então, no capítulo de número 8, nós vamos ver as crenças, superstições e mitos. Porque o povo judeu, ele tem muita superstição, né? Tem muitas coisas que até os dias de hoje permanecem, né? Lembrando, gente, que o povo judeu, ele não recebeu a Cristo como o único e suficiente Salvador, uma boa parte deles, né? É claro que teve uma parte dos judeus que receberam a Cristo e hoje servem a Cristo, mas uma boa parte que está lá em Israel não receberam a Cristo, eles estão esperando o Filho de Deus vir. O Filho de Deus não veio para eles ainda. Então, eles ainda têm esses costumes aqui, né? Por exemplo, a mezuzá, nós vamos ver o que é a mezuzá. Os filactérios, nós vamos ver o que é isso. Os compartimentos, vamos ver isso aí também. Os terafins, vamos ver, isso aqui não é anjo, tá? Terafins, nós vamos ver o que é isso aí, bora lá. Das crenças e superstições. Então, nós temos aqui na nossa tela, olha, um judeu, né, com par na cabeça, e pregando alguma coisa na porta ali. Né? Essa, muito provavelmente, é uma mezuzá, que é o que nós vamos falar ali do primeiro tema, mezuzá. Vamos caminhando. Por quê? Porque assim dizia a palavra do Eterno, ou diz até hoje a palavra de Deus assim, olha, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro está no coração. As atará por sinal na tua mão, também tem que estar na mão. E te serão por testeiras, ou estarão na sua testa entre os seus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, o judeu está pregando ali, cumprindo esse texto bíblico, cumprindo essa palavra. Então, ele tinha que ter esses rituais ali na casa dele, né? Esses utensílios, como que nós vamos chamar isso aí, né? Os infortunários da vida. Muitas vezes pode acontecer em consequência da justiça divina ou mesmo provações de sua parte, da parte de Deus. Outras vezes, o diabo pode tentar o cristão para que venha a cair, ok? Entretanto, nem tudo pode ser resumido a estas sucintas hipóteses, pois, na grande maioria das vezes, colhemos o que plantamos. Oséias 8:7 vai dizer, porque semeia o vento e cegarão tormentas. Então, aqui está falando isso, de um Deus, só que para o judeu, isso tem a ver, esse relacionamento com Deus, eles levam assim ao pé da letra. Alguma coisa deu errado na vida dele, então a justiça divina. Deus está trazendo um juízo, Deus está trazendo uma justiça. E aqui está dizendo que muitas das vezes, porque nós semeamos, está escrito, se você semeia, você vai colher. Se planta espinho, você vai colher espinho. Mas para o judeu, na íntegra do que está acontecendo aqui, para o judeu funciona assim. Eles estão firmados ali na lei, naquela palavra que foi dada, como, por exemplo, Deuteronômio 28, que diz que se você obedece à voz do Senhor Deus e anda nos caminhos do Senhor, o que vai acontecer? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o fruto da tua vaca, o fruto da tua terra. Essas bênçãos, o judeu tem como, esses mandamentos, ele tem como mandamentos de bênção. E automaticamente, se ele não cumpre esses mandamentos, a maldição vem sobre eles. Então, para um judeu, por exemplo, quando alguém na família ficava doente, eles chamavam o sacerdote. Por quê? Porque é um caso de pecado, né? Nem de médico, é de pecado. Por quê? Porque aquela pessoa ficaria doente só se tivesse quebrado o mandamento de Deus, tivesse pecado contra o Senhor, porque a palavra do Senhor não pode mentir. Entendeu? Então, eles levavam bem a sério isso aí mesmo. Os amuletos atuais. Assim, as superstições que tão de perto nos rodeiam não eram diferentes para com os povos da Bíblia, para com os povos da Bíblia, visto que também estavam cercados de paganismo. Então, o paganismo, né, o ensinamento das outras nações, elas afetavam o povo de Deus, assim como nos dias de hoje. Então, por exemplo, tem várias denominações, igreja evangélica,
que as pessoas usam, por exemplo, uma pulseira no braço e na pulseira tem um crucifixo, né? Tem um crucifixo na pulseira. Aquela cruz que não tem um Cristo pregado nela, é um crucifixo vazio. Muitas igrejas evangélicas, a pessoa usa, amarra ali no braço e usa, né? Outras igrejas evangélicas também, a pessoa coloca no pescoço um crucifixozinho de ouro, de madeira, segundo a condição da pessoa, mas aí vazio, sem o Cristo pregado nele, porque a pessoa entende que Cristo não está mais na cruz pregado. Então, o crucifixo lembra o sacrifício de Jesus, mas Jesus não está na cruz pregado. Aí vai de igreja para igreja, ensinamento para ensinamento. Pode isso, pastor? Aí é cada igreja que vai decidir, tá bom? E aí tem os catolicismo, que já usa o crucifixo com o Cristo crucificado, com o Cristo morto. Também é o que eles fazem por lá. Então, essa influência, o povo de Deus, já naquela época, também sofria influência do paganismo. Muitos elementos se tornaram símbolo de adoração ou proteção, como alguns amuletos, por exemplo, a cruz, né, nós comentamos aqui agora, e outros objetos, até mesmo a Bíblia. Até mesmo a Bíblia. Olha só, é comum entrarmos em uma casa que esteja com a Bíblia aberta no Salmos 91. É claro que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu já cheguei numa casa uma vez, onde as pessoas tinha uma pessoa que manifestou o espírito do mal, o espírito maligno, para a Universal um encosto, para nós um demônio que apossou da pessoa. Chegamos lá, eles pegaram uma Bíblia e colocaram no rosto da pessoa a Bíblia para expulsar o demônio. Sabe o que o demônio fez? Ele rasgou. Ele rasgou a Bíblia toda. Não funcionou muito para a pessoa que fez isso aí lá no momento. Então, tem essas coisas aí. A Bíblia sendo usada como se fosse um amuleto, aberta lá no Salmos 91. Mas se eu não viver a palavra de Deus, não adianta deixar ela aberta no Salmo 91, só vai criar poeira, não vai trazer uma diferença. Então, eu preciso habitar com Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, não basta eu ser um visitante de Deus, eu preciso habitar com Ele. Se eu habito com Ele, a proteção está sobre mim. Agora, se a minha Bíblia só está aberta no Salmo 91, cheio de poeira, eu não pratico o que está escrito ali, não vai ter muito, né? Não vai, mais como um amuleto, né? Mais como um amuleto. Ou Salmos 23, né? Que são salmos assim, universal, salmos que na maioria das casas tem escrito lá, Salmos 23, Salmos 91, está sempre por ali. Então, amuletos atuais, tem isso aí também. A mezuzá, a mezuzá era colocada nas ombreiras, né, da porta, olha. Então, esse instrumento aqui é a mezuzá, né, a mezuzá. Aqui dentro tem os rolinhos, os rolos com a palavra de Deus, com a promessa de Deus aqui, tá bom? Olha só. E as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, eles pegam essa mezuzá dentro com textos da Torá, da palavra de Deus que o hebreu, né, que o judeu usa, e coloca na porta. Mais para frente, acho que no começo nós tivemos aquela ilustração de um judeu colocando na porta, é essa mezuzá. E nós teremos, acho que, uma outra instrução. Olha, esse daqui era o conteúdo, estava dentro daquela caixinha que nós vimos aqui. Olha, dentro dessa caixinha ia semelhante a esse rolinho aqui, ó, 2 rolos com as promessas de Deus, olha. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira, como nós já lemos no início, dos teus olhos, né? Entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas. Então, eles colocavam ali para quê? Para estar sempre lembrando da promessa de Deus, da palavra de Deus, do que Deus falou. Por exemplo, o quepar que está sobre a cabeça do judeu, aquele chapeuzinho sobre a cabeça do judeu. Daqui a pouco vai aparecer ele aqui. Chama-se quepar. Por que ele está no alto da cabeça? É que quando ele vai fazer a oração, ele está com aquele quepar no alto da cabeça, ele está dizendo que Deus é sobre a cabeça dele, que Deus é maior do que ele, que é homem. Então ele só faz, um bom judeu, ele não faz oração, ele não lê uma Torá ou uma Bíblia, né? Ele não lê se não tiver a sua cabeça coberta com o quepar, tá bom? Mas nós vamos ver isso aí. Olha, mais um exemplo aqui na nossa tela, né, da mezuzá colocada na porta. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, era um mandamento de Deus para o seu povo. Aqui nós temos um judeu, né, um judeu com as suas vestes, um judeu contemporâneo nosso, não um judeu do tempo da Bíblia,
não é do tempo da Bíblia, mas um contemporâneo aqui, com terno, né? No tempo da Bíblia eles não usavam terno, mas com alguns ornamentos dos judeus, né? Dos judeus ortodoxos. Olha aqui, entre os judeus ortodoxos, né, tem esses costumes aqui, olha. Entre a testa, esse aqui não é um chapéu, esse aqui é o que estava pedindo ali para colocar entre a testa, entre os olhos aqui, que é para fazer as orações, não é? Aqui você não está vendo, mas tem aqui atrás, aqui onde a flecha aponta, um quepar, só que ele é preto aí, né? Aí tem a costeleta que o judeu deixa dos lados, a costeleta. Tudo isso tem um significado de adoração ao Deus da Bíblia, né? De adoração ao Deus deles. Tudo isso tem um significado, né? Olha aqui, né? Todo esse aqui, olha. Nas mãos, isso aqui, ó, para fazer orações. Isso aqui que está nas mãos é para fazer oração. Ele vai praticar oração, né? Então ele coloca nas mãos e tem essa pedrinha aqui na ponta, onde estão os mandamentos. Aqui ele coloca uma fita como essa, vamos ver ele na frente, vai passar uma fita como essa também aqui na cabeça, para que essa pedrinha que está aqui perto do braço dele vai ficar na testa. Essa aqui é uma outra pedrinha que está aqui com os mandamentos, né? Então aqui tem, olha, o tefilim, que é esse ornamento que eles colocam na mão aqui para fazer orações. Então, tudo isso aqui é para ele orar diante do Deus dele, tá bom? O talit, esse talit é esse daqui, olha. Esse daqui, né? Que é como se fosse um cachecol para nós aqui no Brasil. Só que isso aqui não tem a conotação para aquecer o judeu, não. Isso aqui é para fazer orações, porque na ponta do talit tem vários nozinhos onde eles vão orando, né? Vão fazendo as suas orações ao Eterno, como eles dizem, né? É o manto listrado usado pelos homens durante as orações matinais. Serve para que todos que estão na sinagoga sejam vistos sem distinção. Então, ele vai demarcar. Isso aqui são os homens que usam, né? Hoje, no Brasil, a gente vê mulheres usando talit, né? Usando isso aqui. Mas tem até uns cor-de-rosa e tal. Mas para o judeu ortodoxo, não. Só homem usa. Mulher nem chega perto disso aqui, não. Aí o Kepar, que vai aqui na cabeça, olha, representa o fato de Deus estar acima de tudo e que ele acompanha e protege os judeus em todos os lugares. Então, aqui, não esse aqui em cima, gente, esse aqui não, ó. O Kepá é um chapeuzinho que vai aqui atrás, ó, tipo aquele que o Papa usa também aqui atrás, tá bom? Agora, esse aqui é uma pedra que vai na testa aqui, escrito mandamentos também, né? O que mais nós temos aqui? É isso aí nessa tela. Aí, olha só, os filectérios, que é aquele lá que nós vimos, olha, atarás como sinal na tua mão e te farão por frontal entre os olhos. Então, é esse aqui, olha, esse aqui, ó, esse aqui, ó, na mão, esse aqui, essa fita de couro amarrada com essa pontinha aqui, com essa pontinha. Aí, na testa, é aquele lá, que é essa mesma fita amarrada na cabeça dele, só que esse aqui, na hora da oração, ele vem para a testa, coloca aqui na testa. Nessa parte de trás está o quê, pai? Tá bom? Tudo para que o aluno entenda. Aí, olha eles aqui, ó. Lá ele tá usando, aqui não, aqui está de amostra. Então, aqui representa, né, tem textos escritos, representa para fazer oração ao Eterno, né? Porque o judeu ele não se refere a Deus chamando de Deus. Todas as vezes que o judeu vai falar referência a Deus, ele vai dizer o eterno. O eterno. O judeu não menciona Deus, a palavra Deus. Não. Para o judeu não existe a palavra Deus. Para o judeu existe a palavra eterno. Ou Adonai, né? Então vamos lá. Atarás como sinal na tua mão, como nós já falamos aqui na mão do braço do rapaz enrolado, você viu agora, do judeu, e sobre a fronte, entre os olhos, aquele que estava lá em cima, aqui, mais ou menos aqui, que ele desce aqui para fazer as orações. Então tá, os terafins, chamados de ídolos domésticos. Os terafins eram estatuetas que representavam a posse de propriedade. Por exemplo, Raquel, né, que era esposa de Jacó, ao sair da casa de seu pai, acompanhada de seu marido, furtou estes ídolos da sua família. Então, isso está lá em Gênesis 31, 19. Vamos lá.
Gênesis 31, 19, o aluno que chegar primeiro pode ler. Gênesis 31, 19. Eu vou correr devagar para ver se você me alcança e chega primeiro que eu. Abre aqui, Bíblia abençoada. Aí. Quem achar primeiro já vai lendo. Gênesis 31. Havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então, por que que Raquel ela furta esses ídolos que estavam na casa do seu pai? Esse aqui, ó, os terafins. Esses ídolos aqui, ó, essas estatuetas eram eventualmente tidas como amuletos, porém não era o normal, né? Não era o normal o povo hebreu ter isso, mas Raquel, que era esposa de Jacó, ela pega do pai. Isso aí tem uma conotação também, olha eles aqui, ó, eram esse tipo de estatuetazinho, olha, era chamado é, ídolos da família, né? Ídolos da família. Então, o que que acontecia? Por que que ela pegou uma dessas estatuetinhas para levar embora com ela? Por quê? Porque isso aqui iria ligar ela com a família dela. Então, por exemplo, se desse alguma coisa errada, o esposo dela morresse, alguma coisa acontecesse, ela voltasse para sua família depois de muito tempo, e o seu pai já estivesse morto, talvez seus irmãos estivessem mortos, ela poderia reclamar uma herança, poderia reclamar alguma coisa ali, provando, isso aqui era uma prova de que ela fazia parte daquela família. Então, para não ficar desamparada, ela teria direito a alguma coisa da terra, então isso seria como um seguro para ela também, além de ser uma forma de culto, né, de cultuar, era chamado ídolos do lar, era chamado isso aqui, tá bom, gente? Os terafins. Então, eles tinham esse costume, não era normal para todos, mas alguns tinham essa prática aí. O Talit, nós falamos dele lá, né? Que é esse daqui cobrindo o nosso amigo aqui. Olha só. Kepar na cabeça, tá aqui. O Talit aqui. Só que a diferença é essa. Ó. Os brasileiros aqui no Brasil, em algumas igrejas, eles usam esse Talit aqui como se fosse cachecol, para esquentar o pescoço e de ornamento, para ficar enfeitando. O judeu não. O judeu usa isso aqui para orar, para fazer orações. Então, faz parte do ritual de orações. E disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. É isso aqui, ó. E essas bordas são o quê? São para orações. E as bordas estarão ali para que, vendo-as, vos lembre de todos os mandamentos. Todos os mandamentos. Quantos se lembram aí, gente, quantos são os mandamentos do judeu lá, o mandamento que Deus deixou para eles? Quem se lembra? Quantos mandamentos são? Alguém quer participar? Bora lá, gente. Hã? Será que caiu aqui, gente? Deixa eu ver a internet. Parece que está todo mundo aí. Ninguém quer arriscar quantos mandamentos são, não? Falta me faz o Fernando, né? Eita Deus. Ninguém quer participar, não, hein? Ninguém quer participar, não. Então tá, olha, dava tempo de você ter dado um Google aí, viu? Sabia? Então, gente, aqui o judeu ele não usa isso aqui como um cachecol para esquentar ele, não. Nessas pontas aqui, ele vai orar 613 mandamentos. Não são 10 mandamentos, são 613 mandamentos que o judeu ele precisa decorar e precisa orar esses mandamentos, guardar esses mandamentos, 613, tá bom? 613.
Então, vamos lá. Vendo, vos lembreis de todos os mandamentos, não é só dos 10, não, todos os mandamentos que o Senhor os cumprirá, e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem o dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. E santos sereis, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Essa palavra eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou, eu sou, eu sou. O judeu não pronuncia a palavra eu. Eu sou. O judeu não pronuncia a palavra eu sou. Por exemplo, um judeu não diz eu sou médico. Um judeu não diz eu sou professor. Um judeu não diz eu sou marceneiro, eu sou carpinteiro, eu sou pedreiro. Ele não diz eu sou. Por quê? Porque ele entende que o eu sou é somente o Deus eterno. O eu sou é o eterno. O eterno Deus, ele chama eu sou. Por isso foi uma dificuldade do judeu aceitar a Jesus como filho de Deus, é porque Jesus dizia assim, ó, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, o que mais? Eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor. Aí Jesus vai quebrando. Por quê? O judeu rejeitou a Jesus terrivelmente. Porque Jesus também era judeu. Mas o judeu rejeita Jesus terrivelmente por causa disso. Porque Jesus está dizendo, eu sou. E o judeu está dizendo, não, só existe um eu sou. É o eterno, ele é o grande eu sou e ninguém mais. Então isso serviu de escândalo para o judeu não receber a Cristo como filho de Deus. Lançar sorte era muito comum também entre os judeus, o lançar sorte. Por isso nós vamos ver vários textos bíblicos aqui, olha, como esse, na escolha dos apóstolos. Depois que Judas se suicidou, gente, depois que Judas se suicidou, o colégio apostólico tinha 12 apóstolos. Aí Judas se suicida, depois de vender Jesus, trair Jesus, Judas vai se suicidar. Então, ficou uma vaga ali no colégio apostólico. O que eles fizeram? Eles lançaram sorte. Eles tinham uma maneira de lançar sorte. Então, eles lançaram sorte, e a Bíblia diz assim, ó, e os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes, então, votado lugar com os 12 apóstolos. Então, depois da morte de Jesus, né, que ele sobe aos céus, depois da morte de Judas também, eles lançam sorte sobre os homens que estavam ali, e a sorte caiu sobre Matias, e Matias foi colocado no colégio apostólico. Só que isso tem uma divisão ali no Novo Testamento que é bom a gente aprender. Só que isso aconteceu por quê? Porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles. Depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles, a partir dali eles não lançam mais sorte. A partir dali, o Espírito Santo é quem vai fazer as escolhas. É quem vai fazer as escolhas. Aliás, por causa desse costume dos judeus, então Judas morre, eles lançam a sorte para colocar alguém no lugar de Judas. Então eles precipitaram, eles tomaram uma decisão precipitada ali, porque se eles tivessem esperado, os estudiosos falam sobre isso, que se eles tivessem esperado os 10 dias que Jesus, os 10 dias não, porque Jesus não falou que seria 10 dias, ele falou que era para eles ficar em Jerusalém esperando até que do alto ele recebesse o poder do Espírito Santo, viesse sobre o Espírito Santo. E eles lançaram sorte nesse meio tempo e escolheu Matias. Mas se eles tivessem esperado, a maioria dos estudiosos diz que se eles tivessem esperado até o Espírito Santo ter vindo e tal, o Espírito Santo teria dado a instrução de quem seria o próximo que iria ocupar o colégio apostólico, ele iria ocupar essa cadeira de apóstolo, e essa pessoa, pelos estudiosos, eles afirmam que essa pessoa seria o apóstolo Paulo. Porque Matias, por exemplo, ele aparece aqui.
sendo contado com os 12. Depois desaparece da Bíblia, você não acha mais ele em lugar nenhum da Bíblia, você não acha mais nada sobre ele. Então, eles entendem que foi uma decisão precipitada, que eles lançaram sorte e escolheram ele. Mas poderia ter sido Paulo, tá bom, gente? Então, esse é um pensamento lá também. Sobre a túnica de Jesus também lançaram sorte, olha, lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir as escrituras, repartiram entre si as minhas vestes e sobre as minhas túnicas lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. Então, ali na crucificação de Jesus, os soldados lançam sorte. Então, era costume do povo judeu lançar sorte. Lembra que toda essa galera que estava ali, nesse primeiro século ali, gente, né, com a vinda de Cristo, 33 anos de vida ali, escrevendo uma nova história do reino de Deus, todo mundo ali era judeu, todo mundo era judeu. Então, as práticas dos judeus estavam neles, por quê? Porque eles eram judeus, de lançar sorte. Um outro exemplo que eu poderia dar também foi lá, né, vamos ver aqui, assim, todavia, ó, na divisão da terra, né, na divisão da terra, todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais as herdarão. Então, quando eles entraram na terra prometida, na terra de Canaã, distribuiu para o povo a terra lançando sorte. Então, era comum no meio do povo de Jô. No caso de Jonas, a mesma coisa. Lembra quando Jonas está lá no barco? Olha, e disseram uns aos outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, era uma maneira de Deus apontar algumas coisas através desse ritual que eles faziam lá. Hoje, não mais praticado. No trabalho no templo também se usava assim, deitaram sorte para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Então, eles lançaram sorte também, tá bom? O Urim e o Turim também, que era uma maneira, Urim e Turim era uma maneira de lançar sorte. Olha só. Pedras, Urim significava luzes, essas pedras aqui, e Tumim significava perfeição. O Ofed, estola sacerdotal, também porás no peitoral do juiz o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Então, ia no peitoral do sacerdote essas pedras também. Tá bom? E aqui tem várias referências, só que nós temos 1 minuto aqui para a gente ir para o encerramento. Esse ia no peitoral também, né? Eles estavam ali. Era uma maneira de consultar o Senhor. Quando eles iam diante de Deus, assim eles. O Yom Kippur também, que significa dia da expiação,